temos a honra de receber o vereador Ricardo Yang, do PPS. Vereador, tudo bem com o senhor? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui com vocês novamente, com o telespectador da TV Câmara, depois de um primeiro turno, no mínimo, turbulento, né? Turbulento. Vereador, a candidata Marina Silva, com quem o senhor esteve em muitas ocasiões, o senhor sempre muito atencioso conosco aqui na TV Câmara, tão logo morreu Eduardo Campos, ainda naquele mesmo dia, quando o senhor estava sob a comoção que aquela morte provocou, o senhor conversou conosco, o senhor deu o seu depoimento a respeito disso, o senhor falou sobre os cenários que se abriam. A candidata Marina Silva, que, entre aspas, herdou essa campanha, teve 22.171.492 votos. Ela passa a ter um alto cacife eleitoral no momento em que a gente vê algo que ela lutou tanto contra, uma polarização PT versus PSDB na disputa para a presidência. Aí, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Bom, eu acho que o Brasil avança menos rapidamente do que nós gostaríamos, mas avança. Pode parecer um detalhe, mas ela termina com quase 3 milhões de votos a mais do que em 2010, sendo que ela sofreu um desgaste que em 2010 não ocorreu. Em 2010, o voo da candidatura dela estava abaixo do radar. Ninguém achou que ela efetivamente disputaria um segundo turno. Dessa vez, não. Ela se tornou a principal ameaça, fosse para o PT, fosse para o PSDB, no primeiro e no segundo turno. Então, o que aconteceu foi um massacre eleitoral. E aí nós pudemos ver de forma muito clara, Wagner, o quanto a distribuição do horário eleitoral é injusto, porque ele tende a reforçar quem já está no poder. E aqueles que estão chegando têm muito poucas possibilidades de ameaçar aqueles que estão no poder. Então, em candidaturas majoritárias, jamais você poderia ter 5, 6, 7 vezes mais tempo do que um outro candidato, né? Então, levando-se em consideração esse massacre que ela sofreu das duas maiores máquinas eleitorais do país, que é o PT e o PSDB, o resultado foi um resultado bem razoável. O senhor acha que houve, portanto, um massacre de ambos em relação à Marina? De ambos, porque ela ameaçava ambos. E nós temos... Imagina, Wagner, eu mais do que você, somos relativamente avantajados. Imagina se alguém chega para nós e diz assim, no meio de uma corrida de Fórmula 1, entra agora no cockpit do Felipe Massa, que é pequenininho, dá um jeito aí de entrar, sai que você tem que chegar em segundo, de preferência em primeiro lugar. Né? Você pode até estar no carro, mas você não vai conseguir mexer no volante de forma adequada, mudar o câmbio e tal. Bom, foi o que aconteceu com a Marina. A candidatura toda estava montada para ser do Eduardo Campos. Ela ia ser coadjuvante no processo, uma coadjuvante importante, sem dúvida nenhuma, mas uma coadjuvante. Bom, quando ela tem que assumir, né, no dia 15 de agosto, praticamente, ela assume com toda uma estrutura preparada para uma outra candidatura. Ela fez o que pôde fazer, quer dizer, houve um massacre de um lado e houve, evidentemente, uma candidatura no meio de uma campanha que foi a substituição do Eduardo Campos. Então, foram duas variáveis que, para uma candidatura presidencial, são muito pesadas. Então, o resultado, por isso que ela estava sorridente ontem, na fala no final do dia, porque o resultado foi positivo. Vereador, muito se discute sobre o futuro de Marina Silva na possibilidade de que ela apoie Aécio ou Dilma. Se ela fixar o apoio a um dos dois, inevitavelmente ela vai apanhar de quem não, daquele grupo para quem ela não deu apoio, e vai ser taxado que não havia nova política tão nova assim e tudo mais. E se ela ficar neutra, ou seja, a posição dela nesse momento, ela não é delicadíssima sob essa ótica? Então, o importante o telespectador, principalmente, analisar com atenção algumas coisas que eu vou colocar.
nós tendemos a olhar para a política de forma muito maniqueísta. Direita, esquerda, PSDB, PT, se apoia a um, necessariamente comprometeu o seu destino político e tal, e as coisas não têm essa simplicidade. Vício e virtude. Um lado evoca que é o vício e que E o outro é a virtude. E as coisas não são preto no branco. Eu costumo brincar com minha equipe dizendo que entre o branco e o preto tem pelo menos 50 tons de cinza. E tem mesmo, né? Quer dizer, e na política talvez tenha muito mais. O que nós estamos falando? Qual é o projeto estratégico da Marina Silva? O projeto estratégico da Marina Silva, da rede, dos seus aliados, é criar um terceiro polo de opção de poder no Brasil, que não seja polarizado pelos polos tradicionais do PSDB e do PT. Esse é o objetivo estratégico. Ora, para isso, nós estamos construindo um caminho desde 2009. Né? 2010 foi um momento importante, depois a saída do PV, o movimento da nova política, depois a entrada, a fundação da rede, depois quando a rede não foi formalizada, a entrada no PSB. Bom, é todo um processo de construção. Essa eleição foi mais um passo nessa direção. Então, no longo prazo, nada se altera. O objetivo é consolidar um novo partido, que esse partido consiga ser uma referência para uma terceira via e que aos poucos, nos próximos pleitos, consiga apontar para uma ruptura nessa polarização. Bom, no curtíssimo prazo, existe um partido no poder já há 12 anos. Né? A coisa mais importante da democracia é a alternância no poder, porque todo partido que se eterniza no poder começa a cometer vícios, começa a se acomodar, começa a perder a percepção daquilo que é o seu compromisso com a população. Isso é verdade aqui para o Estado, onde o Alckmin agora vai, enfim, para o quarto, né, mandato do PSDB, não, quinto, né? Quinto mandato do PSDB, que é uma coisa absurda, e é válido também para o governo. Em 94 o governador Mário Covas foi eleito, em 98 ele foi reeleito, ele morre vítima de um câncer no ano 2000, o então vice dele, que era o governador Geraldo Alckmin, assume, fica 2 anos e é reeleito. Aí Alckmin disputa a presidência da República em 2006, perde, Serra leva o Estado em 2006, 2010 Alckmin, em 2014 Alckmin. Nós temos aí, ao fim desse ciclo, terão sido 24 anos contínuos de PSDB no governo do Estado, como nós temos 12 contínuos de PT na presidência da República. 2 absurdos. Em democracias mais avançadas, e nós podemos pegar a americana como referência, só houve um caso em que um presidente ficou mais, de um partido ficou mais do que 2 mandatos, que foi o caso do Roosevelt, e aí tinha a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, havia um fato... New Deal. Né? Exatamente, havia um fato que justificava isso, mas enfim, né? O New Deal, a crise de 29 e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, a alternância no poder é fundamental. Como nós agora estamos no segundo turno, a Marina e seus aliados acreditam que essa alternância é necessária. Agora, não é um apoio ao Aécio por ser o Aécio, não é um apoio ao PSDB por ser PSDB. A ideia, se houver o apoio, porque isso ainda não está consensuado, será um apoio programático, quer dizer, que o Aécio assuma nos seus compromissos agora do segundo turno, vários aspectos da agenda da sustentabilidade que a Marina tinha no seu programa. O programa da Marina, embora tivesse sido bastante criticado, era o mais completo, é o mais completo que tem, até porque a construção da aliança se deu em cima de um programa, e esse programa veio sendo desenhado nos últimos 8 meses. O programa da Aécio não está tão claro, tanto melhor para fins de um apoio, porque ele pode adaptar uma parcela substantiva do programa da Marina no seu próprio programa. O senhor é a favor dessa composição, discussão programática num primeiro momento e apoio ao candidato Aécio Neves a partir da construção de um programa com base nessa discussão? Eu sou favorável à alternância do poder e acho que o Brasil precisa fazer essa alternância porque é saudável para a democracia. Então, todos aqueles que acreditam na democracia certamente devem apoiar isso. Dizer que essa alternância vai ameaçar
os avanços sociais? Acredito que não. Como também o governo Lula não ameaçou os avanços na economia. Tem certas conquistas que não são desse ou daquele governo, são do país, são da nação, são irreversíveis. Então, eu não creio que a alternância no poder vá ameaçar qualquer uma das conquistas que já estão consolidadas na sociedade brasileira. Para a gente finalizar, vereador, eu acho que foi uma campanha bastante interessante e propositiva no que diz respeito ao papel da Marina Silva. A Marina tem uma biografia realmente muito bonita e muito respeitável, e isso é inegável. A contribuição dela para o jogo democrático brasileiro é uma contribuição sólida, à medida que a biografia que ela traz é uma biografia do acesso do demo, do povo ao poder. Mas em que pese tudo isso, o senhor acha que, nesse momento, tomada essa decisão de apoio, ela poderá vir a sofrer algum desgaste? Eu acho que, para quem tem um sonho, a história é relativa, o tempo se relativiza. O Lula levou 4 campanhas para se tornar presidente da República e depois se tornou presidente da República, ele ficou na história e justamente ficou na história, principalmente pelo primeiro mandato, né? A Marina, jovem, a Marina está com 56 anos, né? Isso para a política é uma idade bastante razoável, e ela tem uma determinação, e ela tem uma perseverança, e essa determinação e perseverança que tem trazido a Marina até aqui. Então, os eventuais desgastes não foram porque ela produziu os desgastes. Os desgastes vieram por uma campanha terrível de desconstrução da imagem que ela tinha. Ela sai dessa eleição com uma imagem consistente, resiliente e ampliada. Quer dizer, isso certamente será um capital, não só agora, para a decisão do segundo turno, como para os pleitos de 2016 e 2018. Eu acho que nós teremos grandes e boas surpresas pela frente e estaremos trabalhando com ela para isso. A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo produziu uma pesquisa muito interessante, vereador, em que ela mostra que o jovem está cada vez mais distante da política, há um coeficiente expressivo deles que está cético em relação à política, e há um coeficiente também expressivo, embora menor, que já se tornou nihilista em relação ao futuro das interfaces políticas aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse, embora sem que a gente tenha os números aqui para dar, mas a gente mostrou eles recentemente aqui no Jornal da Câmara, queria que o senhor falasse dessa percepção, 19% de abstenção, quase 20% de votos brancos e nulos, ou seja, nós estamos falando que 4 em cada 10 eleitores brasileiros ou faltaram, ou votaram branco ou votaram nulo. Não é um checkmate na democracia? Eu acho que é um número preocupante. 40 milhões de pessoas entre votos nulos e abstenção e brancos não é um número qualquer. Mas nós temos que levar em consideração que nos países onde o voto não é obrigatório, a abstenção é muito maior. A abstenção chega a 60%, 70% dos eleitores, em alguns casos, em países avançados. Então, a abstenção ela é reflexo de um desinteresse crescente na política, mas não chega a ameaçar a democracia, pelo menos enquanto o voto for obrigatório. Agora, o que a pesquisa da Escola de Sociologia e Política, como a pesquisa do Sonho Brasileiro Política, que também chegou a conclusões parecidas, mostra que não é que o jovem ele está avesso à política. Talvez o jovem hoje esteja mais comprometido com a política do que estava 10 anos atrás. Mas não é essa política partidária tradicional. Ele não suporta a ideia de partidos cartoriais. Ele quer fazer a política substantiva, a política que ele discutiu nas ruas no ano passado, a política das tribos, dos coletivos. O jovem, ele quer participar politicamente, mas ele não quer participar de uma agremiação hierárquica que vai dizer para ele o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer, e que no final só existe para disputar o poder. Então, o que o jovem quer e deseja são outros partidos, partidos que se estruturem de forma diferente. A rede é uma tentativa de um partido que se estrutura de forma diferente. Por exemplo, Wagner, se você quiser se candidatar pela rede sem ter uma filiação formal à rede, você pode. 30% da legenda da rede vai para figuras como você, né,
que tem realização profissional, é reconhecido no seu setor, mas não necessariamente quer se filiar a um partido. Na rede, os dirigentes partidários não podem permanecer mais do que 2 mandatos nas funções de direção partidária. Então acaba o caciquismo. Se o parlamentar tem um mandato, ele não pode permanecer naquele mandato por mais de uma reeleição. Também ele não se acomoda naquela função. Não pode ser vereador 20 anos. Ele só vai poder ser 8 anos, só vai poder ser deputado 8 anos e assim sucessivamente. A rede é perfeita? Longe de ser perfeita, mas ela já incorpora mecanismos que estão entre os anseios dos jovens. A ideia é que, no tempo, os partidos comecem a se modificar e a legislação comece a incorporar essa aspiração dos jovens. Mas eu não acho que a democracia está ameaçada. Para a gente finalizar mesmo, vereador Cariang, se o Aécio for presidente, ele terá um amplo apoio neste novo Congresso. O PSDB ganhou 18 cadeiras, o PT perdeu 9. Se a Dilma for presidente, ela terá uma ampla oposição, ou pelo menos essa é a tendência nesse novo Congresso. Eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário para a gente realmente finalizar. Bom, precisa constar o PMDB, né? Porque o PMDB vai sempre apoiar quem estiver no poder e vai sempre impor condições para esse apoio. E nós vimos que a bancada do PMDB, embora tenha caído, ela continua substancial, né? Ela é maior do que a do PSDB, por exemplo, né? Então, vamos ver como agora também o PMDB não é homogêneo. Então, é possível que esse apoio fisiológico do PMDB não se dê de forma automática. Agora, certamente o Aécio terá melhores condições de governabilidade do que a Dilma. Além do fato de que a Dilma vai enfrentar as consequências dos próprios desafios que o governo dela mesmo está criando, né, na área da macroeconomia, controle da inflação, equilíbrio das contas públicas, e ela já assumiu que vai mudar todo o ministério. Isso, sem apoio substantivo no Congresso, pode representar problema. Então, o Aécio, nesse aspecto, está um pouquinho melhor posicionado. Mas se ele errar a mão no tratamento da crise no ano que vem, esse apoio vai se evaporar rapidamente, como nós já vimos em outras circunstâncias ocorrer. Até porque todos os cenários econômicos levam em conta que 2015 deve ser um ano de muita dificuldade, reajuste das tarifas públicas, correção do preço da gasolina, correção do preço da eletricidade, puxar uma série de preços que estão tangenciados a esses aumentos, enfim, vai ser um ano difícil. E os apagões, né? O apagão que já começa a rondar e que no verão deve chegar no seu auge no consumo de energia em função do calor, e o problema hídrico agora que está assolando as maiores concentrações urbanas do país. E não tem até aqui uma perspectiva muito alvissareira de que isso vai ser resolvido no início do ano que vem, porque as chuvas vão ser chuvas apenas normais e não grandes torrenciais como deveriam. Né?